Senhor, aqueles que não puderam vir, Pai, aqueles que estão assistindo nesse momento, Pai, essa palavra, Pai querido, Pai amado, no seu lar, Senhor, meu Deus e meu Pai, que essa palavra entre no coração de cada um, aleluia, 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 meu Deus e meu Pai, toma, Senhor, a tua igreja nas suas mãos, Pai querido, Pai santo, é o que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus, amém, Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, sem perca de tempo, no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 31. Quero louvar a Deus por poder aqui estar, acompanhado também do evangelista Cláudio, presbítero Manuel, que tem um carinho grande pela vida do pastor Felipe. Nós assim lançamos o convite a eles, para que eles pudessem aqui estar conosco. Teve mais obreiro que queria vir, mas não foi possível, pastor, por causa do trabalho, o horário. Mas é uma alegria aqui estar. Pastor Felipe é um amigo nosso particular. É sempre bom poder aqui estar com esta igreja, também com os obreiros deste setor. Sempre que podemos também, dentro das condições, pastor Felipe lá está também servindo a igreja em Cajati, ministrando a palavra de Deus. É uma união gostosa, né? Boa, do céu. E nós aqui estamos então para atender também o convite do pastor Felipe. Nos sentimos honrados em estar aqui nesta noite para servir a esta igreja. É uma alegria aqui estar. Nossa mãe Stephanie não pôde aqui estar devido à aula das crianças, né? Fica um pouco cansativo para elas amanhã. Mas ela mandou também um abraço à nossa irmã Laine, a paz do Senhor a toda a igreja. E já podemos aqui sentir a presença de Deus neste lugar. É notável, é visível a glória do Senhor nesta casa. E você tem liberdade, à medida em que eu vou ministrar a palavra do Senhor, em continuar adorando aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Foram-me passados 2 temas, né? O julgamento das nações e também o juízo final. Nós vamos tentar aqui, dentro do tempo, aplicar aqui os 2 temas, não sendo possível, certamente será dada a continuidade. É uma série escatológica, muitos assuntos já estão sendo tratados, e eu tenho certeza que nesta noite não será diferente. Deus falará conosco também neste lugar. Mateus capítulo 25, versículo 31 diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando os fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo:
Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Tome o seu assento nesta noite. Glória a Deus. De fato, como já fora dito pelo pastor Felipe, é uma série de estudos. Alguns temas já foram abordados no decorrer dos dias, mas eu não poderia deixar aqui de fazer uma síntese de cada tema e um resumo daquilo que já for aplicado para criarmos um pano de fundo e fazermos a aplicação dos temas que nos fora proposto. Certamente os irmãos já aprenderam aqui sobre o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, né? A vinda do Senhor e agora o julgamento das nações. Nós vamos dar continuidade. O versículo e a temática que eu usei aqui está inserido em Mateus capítulo 25 e versículo 31. E na verdade muitos confundem, né? Trazendo esses versículos, achando que essa separação será no dia do arrebatamento da igreja, mas a verdade é que se nós formos estudar o contexto e a aplicação das parábolas feitas por Jesus aqui, porque Jesus agora ele está no Monte das Oliveiras, dando assim algumas revelações aos seus discípulos, através de parábolas, e então ele vai revelar alguns eventos futuros que iriam acontecer, assim como a sua vinda, usando a parábola das 10 virgens, pedindo que a igreja estivesse vigilante, falando um pouquinho também sobre a grande tribulação, e também em uma linguagem simbólica ou figurada, melhor dizendo, ele então vai falar do momento em que as nações, algumas nações, serão separadas, uma para a entrada no milênio e outra para a condenação eterna. Nós vamos falar um pouquinho aqui, dar uma passada rápida sobre alguns eventos que antecedem esse momento, o tribunal, o julgamento das nações. O primeiro evento aqui é o arrebatamento. Certamente os irmãos já aprenderam aqui, né, algumas características do arrebatamento, que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51 e 52. Este arrebatamento, né, ele será invisível. E é importante a gente falar isso, porque nós estamos falando da segunda vinda de Cristo. E nós sabemos que a segunda vinda de Cristo, ela é em duas fases. A primeira vinda, Cristo veio como homem, esteve na terra, se entregou, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou para nos dar a salvação e a vida eterna. A segunda vinda agora, ela vem em duas fases. A primeira fase, no arrebatamento da igreja, de maneira invisível para o mundo. E na segunda fase, agora de maneira visível, para julgar as nações. É importante fazer essa diferença para que as pessoas não confundam os dois momentos em que Cristo ele vem se revelar à terra. É importante frisar também que o arrebatamento da igreja ele é de modo invisível. Talvez você já assistiu aí alguns filmes, né? E viu ali nos filmes aquelas pessoas subindo ao céu, né? Não será desta forma, claro, iremos subir, mas será de maneira invisível. Se puder projetar no telão rapidinho, só para a gente correr, se você quiser marcar, a gente está fazendo um pano de fundo para fazer a aplicação do tema, mas eu acho necessário a gente passar por isso, porque a gente está falando da vinda de Cristo e da sua segunda fase, né? Então a gente vai comparar com a primeira fase, o arrebatamento da igreja, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, nós vamos correr aqui. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Então, ou seja, o arrebatamento da igreja será de maneira rápida. Não será visível. O Senhor se encontrará com a igreja nos ares. Diz ali em 1 Tessalonicenses, né? Capítulo de número 4, versículo 14 ao 17. Então há uma diferença entre essa segunda vinda de Cristo na sua primeira fase, com o julgamento das nações. Na sua primeira fase,
Jesus virá de maneira rápida, se encontrará com a igreja subirá num abrir e piscar de olhos. Essa primeira vinda da segunda fase é para a igreja salva, para aqueles que morreram em Cristo, foram ressuscitados, tiveram seus corpos glorificados, para aqueles que também estavam vivos e foram também com seus corpos glorificados se encontrar com o Senhor nos ares. Não é neste momento que Jesus usa Mateus capítulo 25. Repito aqui, é importante a gente frisar isso. Mateus capítulo 25 é para um outro momento, além do arrebatamento, além de alguns eventos que nós vamos aqui usar na síntese aqui, para a gente poder aplicar a temática que nos for proposta. Então nós temos o arrebatamento, depois neste momento nós temos o tribunal de Cristo, certamente já fora ministrado aqui, que o Senhor dará galardão para os salvos, você vai ver ali em Apocalipse 22, versículo de número 12, também falando um pouquinho sobre isso. Neste momento também haverá as bodas do Cordeiro para a igreja salva, Apocalipse 19, versículo 7, versículo 9, e depois, logo neste período em que a igreja estará em festa no céu, nós sabemos que haverá um período de grande tribulação para aqueles que estarão aqui na terra. A grande tribulação, ela se inicia com, logo, o anticristo, né? Um líder mundial, que nesse período de caos, porque a gente sabe que quando a igreja subir, haverá um caos na terra, pessoas irão desaparecer, né? De uma hora para outra, estarão dois no campo, um subirá, outro ficará. A gente sabe muito bem que haverá um período de caos. É neste momento que o anticristo, ele se revela como aquele que vem para colocar as coisas no lugar, para trazer um tempo de paz, um tempo de ordem. Nesse período agora a gente vê Israel fazendo uma aliança com o anticristo, mas depois de aproximadamente 3 anos e meio, Israel percebe que fez uma aliança com Satanás, o anticristo se rebela contra Deus, e quando Israel vai tentar quebrar essa aliança, o anticristo intensifica aí a grande tribulação. É bem verdade que, já nesse período de início da grande tribulação, aqueles que se convertem a Cristo, porque sabiam da verdade, mas não viveram a verdade, e perceberam que a igreja foi arrebatada, irão se converter ao Senhor. Já passarão por uma determinada perseguição, mas agora a gente vai ver Israel tentando quebrar a aliança que fez com o anticristo, e um tempo de grande tribulação, num ano de 3 anos e meio, assim se dá a grande tribulação. O tempo passa, 7 anos são completados, e agora a gente vê a segunda fase da vinda do Senhor. Jesus Cristo vai voltar em glória para derrotar o anticristo e o falso profeta. Oh, glória a Deus! O anticristo reina por um período de 7 anos. O anticristo governa por um período de 7 anos. Mas quando parece que Jesus desistiu daqueles que ficaram, quando parece que Jesus abandonou aqueles que ficaram, a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Apocalipse capítulo 19, versículo de número 19. Apocalipse capítulo de número 19, versículo de número 19. Estou fazendo uma síntese aqui dos eventos que antecederam o julgamento das nações, e diz assim: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que se rebelaram, o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Olha que coisa interessante. Na primeira vinda, Jesus veio como filho de um carpinteiro, um simples homem de uma terra desprezada. Nasceu em Belém, viveu em Nazaré. Foi julgado, foi crucificado, foi apontado
e foi morto. Mas agora, na segunda vinda, Jesus vem como Rei, como Senhor, como poderoso, e tem um exército com Ele. Oh glória! Quem é esse exército, pastor? Eu quero crer que será eu, será você, sua casa, sua família, seu marido, seus filhos e toda a sua parentela. Eu vou repetir isso aqui para quem crê no arrebatamento da igreja e na segunda vinda de Cristo. Jesus voltará para vencer o anticristo e o falso profeta. E essa igreja que foi perseguida, que foi afrontada, que foi humilhada, também voltará com ele em uma outra condição, para vencer o anticristo e para vencer o falso profeta. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Eu profetizo que nesse exército vai estar eu, o pastor Felipe, vai estar esta igreja, vai estar a igreja do Senhor. A igreja que foi humilhada voltará como um grande exército, e o nome do Senhor será glorificado. Na primeira fase, Jesus é humilhado, é cuspido, é furado. Na primeira fase, a igreja é humilhada, é perseguida, é zombada. Mas na segunda vinda, e na segunda fase da segunda vinda, Jesus vem para tirar o poder das garras do anticristo, dos falsos profetas, e para que a igreja viva um novo tempo, para que a igreja viva em uma nova história. Essa igreja que passou por um período de dificuldade, de afronta e de luta, vai viver também nessa terra um tempo extraordinário. Satanás se persegue, humilha, atenta na igreja aqui na terra, mas é aqui também que Jesus vai honrar esta igreja. É aqui também que Jesus vai governar esta igreja, porque Deus, ele faz essas coisas. Parece que eu vejo, né? Jesus poderia vir, levar a igreja consigo e não mais voltar com ela para a terra. Mas o nosso Deus, irmãos, não é qualquer Deus. Ele vai voltar com a igreja para essa mesma terra que será deixada, e implantará um novo governo, implantará uma nova liderança. Não haverá mais tribulação, angústia, tristeza. Será um tempo de paz e de gozo. Eu não estou falando da Nova Jerusalém, eu estou falando desta terra. Eu estou falando do período do milênio, quando isso irá se iniciar, pastor. Quando Jesus vier tomar das garras do inimigo o governo da terra. E é nesse período que acontecerá o julgamento das nações. Os versículos a qual nós lemos nos fala e nos dá algumas características de como isso irá acontecer. Eu disse que os que voltarão com Cristo no seu exército são aqueles que foram glorificados, os que morreram em Cristo e os que estavam vivos e se encontraram com o Senhor nos ares. Agora, este julgamento não será um julgamento para os salvos, mas para aqueles que estão vivos na terra. Porque há 3 julgamentos. O primeiro, o julgamento dos galardões. Vocês já aprenderam aqui, o tribunal de Cristo, o qual a igreja irá receber prêmio por aquilo que realizou e fez aqui na terra. O segundo julgamento é o julgamento das nações, este a qual nós iremos falar e aprender um pouquinho sobre ele. E o terceiro julgamento é o do juízo final. Todos nós passaremos pelo menos por um julgamento. Eu quero crer que eu e você não passaremos pelo julgamento das nações e nem passaremos pelo julgamento do juízo final. Nós passaremos pelo tribunal de Cristo para receber galardão e para estar com ele nas bodas do Cordeiro. Oh glória! A escolha é nossa, nós não sabemos quando isso se dará, mas de fato a igreja vai viver um tempo extraordinário.
enquanto a guerra estará em caos. Nesse segundo julgamento, será feita uma separação e uma distinção, como está escrito em Mateus capítulo de número 25, do 31 ao 46. Jesus virá para julgar as nações. Que nações, pastor? Aquelas que ajudaram a Israel no período da tribulação. O julgamento das nações se dará para aqueles que estarão vivos na terra, após o término da tribulação, quando Jesus vier e vencer o anticristo. Esse julgamento é classificado por Jesus como um pastor separando os bodes das ovelhas. É importante a gente frisar que Mateus 25, do 31 ao 46, não se aplica à vinda de Cristo para arrebatar a igreja. Tem muita gente que prega, que não conhece o contexto, que não busca o contexto, e acha que Mateus 25 é para a primeira vinda da segunda fase de Cristo, é para que o arrebatamento da igreja aconteça. Não, isso não é verdade. Esse julgamento se dará após a tribulação, após os 7 anos de governo do anticristo e do falso profeta. Como se dará esse julgamento, pastor? A Bíblia vai dizer em Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Na primeira vinda, o que ele tinha era uma cruz. Na segunda vinda, o que ele exerce e tem é um trono. Na primeira vinda, ele vem como uma ovelha muda sendo levada ao matadouro. Mas na segunda vinda, ele vem como o Rei dos reis e Senhor dos senhores para julgar as nações. Perceba-se, se for para fazermos uma aplicação aqui para os nossos dias atuais, nós conseguimos entender o cronograma de Deus. Nós conseguimos entender como Deus trabalha. Vou abrir um parêntese aqui no ensino. Observe que a igreja que foi humilhada no tempo terreno, após o arrebatamento voltará para ser honrada na terra. Perceba que o Jesus que veio na sua primeira vinda como simples carpinteiro, agora voltará nessa mesma terra para julgar aqueles que o julgaram, se estes não se converteram. Perceba o cronograma de Deus. Perceba como Deus trabalha. Deus, ele é especialista em honrar aqueles que passam pela humilhação. Deus, vou repetir porque teve gente que pegou. Deus, ele é especialista em honrar quem consegue suportar o momento da provação. Talvez você está olhando e dizendo: pastor Tiago, é difícil ser crente, na terra a injustiça, na terra a perseguição. E Deus essa noite está dizendo para alguém: se aguentar a perseguição na terra, também vai viver a honra na terra. Se aguentar o levante na terra, também vai receber o extraordinário na terra. Tem alguém que recebe profecia aqui nessa noite? É um culto de ensino, mas eu estou com vontade de profetizar. Se for fiel no dia da prova, Deus tem um tempo de honra preparado para você. Erebaia calaia Icaracébia. Tem gente que pensa que a igreja vai sair daqui envergonhada. Tem gente que pensa que a igreja vai sair daqui correndo. Ela vai sumir de maneira rápida. Mas essa mesma igreja vai voltar como um grande exército e com o seu Senhor poderoso. Estou sentindo Deus aqui. Oh glória. Oh aleluia. Quando se dará o julgamento das nações, pastor? Após a tribulação. O Senhor voltará em glória. Não voltará mais como um servo humilhado. Não voltará mais como um servo pisado. Mas voltará como rei, como Senhor, como Deus poderoso. Zacarias capítulo de número 14, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Vamos fazer a leitura daquilo que nós estamos aplicando, é importante.
usarmos referências bíblicas, pois é um tema complexo, quando se trata da escatologia. Muitos que talvez não conhecem os eventos futuros, após o arrebatamento, possam se confundir, ficar confundidos. Então é importante que a gente use as referências bíblicas para esclarecer a verdade que é a palavra de Deus. E olha o que a Bíblia vai nos dizer em Zacarias 14:1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Versículo 3, e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Versículo 4, e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que estão de fronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, alguns dizem, classificam como vale de Josafá, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então, o que a Bíblia vai nos dizer, e o que Zacarias vai nos dizer, que as nações que ficaram e não foram arrebatadas, e sobreviveram à grande tribulação, irão enfrentar uma grande guerra, uma grande batalha, uma grande luta travada. Mas o Senhor virá e separará. E Jesus, usando uma linguagem simples aqui, ele vai dizer: separará os bodes das ovelhas. Pastor, quem são os bodes? Os bodes são as nações que no período da tribulação não ajudaram a Israel, porque Israel é o fator principal aqui da vinda de Cristo, e é importante a gente entender isso. Vocês já aprenderam certamente sobre isso. As nações que não ajudaram a Israel no período da tribulação serão classificadas como bodes. Já as nações que contribuíram com Israel, ajudaram, cuidaram, zelaram, deram refúgio no período da tribulação, serão classificados como ovelhas. Eu fui procurar entender o porquê Jesus fez essa comparação e essa distinção deste modo, e eu entendi que há uma grande diferença entre bode e ovelha. Algumas características são distintas uma das outras. O bode, por si só, é individualista, não gosta de se unir, não gosta de andar em grupo, não gosta de estar junto. Esses são classificados por Jesus como bode. Esses são classificados por Jesus como aquele que não recebe e não tem o direito de estar no cuidado de Deus e no período do milênio. Bode é uma coisa complicada. Bode não respeita a cerca. Bode é desobediente. Você pede para ele ir para a direita, ele vai para a esquerda só por birra, só para mostrar que não está obedecendo. Bode é individualista. Bode não gosta de andar em grupo. Bode, se você o corrigir, ele te morde, ele te dá coice, ele faz bico. Eita, aleluia. Ele dá coice, ele fica ignorante. Eu quero crer que aqui não tem crente bode. Eu quero crer que os crentes daqui todos vão subir no arrebatamento e não vão ficar para esse julgamento das nações. Há uma distinção, e ele diz: os bodes ficarão para a esquerda. Interessante isso, né? Os bodes ficarão para a esquerda. Glória a Deus. Os bodes gostam da esquerda.
Mas as ovelhas estarão com ele à direita. Oh, glória! E por que, pastor, as ovelhas entrarão no milênio, pastor? Porque a ovelha é obediente. Porque a ovelha entende quando está errada e faz o retorno da rota. Ovelha, ela não dá coice, ovelha, ela chora. Ovelha, ela não dá coice, ela não vai para o Facebook atacar ninguém, ela não vai para o Instagram atacar ninguém. Ela entra no quarto, ela fecha a porta, ela ora, ela clama, ela adora. Deus não nos chamou para ser como bode, irmãos, ficar mordendo os outros, coiceando os outros, julgando as pessoas. Deus nos chamou para ser ovelha. Está doendo, mas eu estou chorando, e eu estou chorando ao Deus que cuida. Ei, cadê os crentes ovelha aqui? Oh, glória! Ele faz uma distinção, e sabe o que eu acho interessante? Aleluia! Glória a Deus. Olha para o irmão que está do teu lado aí e diga para ele: é como bode ou como ovelha? Hã? Eita glória! Aleluia! Quando pisam no teu pé, como você reage? Olha aí para o teu irmão, diga para ele: quando pisam no teu pé, como você reage? Quando jogam aquela indireta que você sabe que é para você, para te atacar, como é que você reage? Oh, glória a Deus! Jesus está olhando e está dizendo: se for ovelha, não vai ficar nem para o julgamento das nações, vai subir comigo na primeira vinda, na primeira fase, vai estar comigo para receber galardão e vai passar pelas bocas. Erabacalaia sévia. Essa distinção, ela é feita por Jesus. Porque se tem alguém que sabe discernir quem, é Jesus. Não é o exército que vai separar os grupos. Não, é Jesus. Porque Jesus conhece quem é bode e quem é ovelha. Jesus conhece quem é e quem não é. Naquele dia, para quem ficar para o julgamento das nações, não vai ter como enganar, não vai ter como maquiar. Com Jesus não vai ter como ter duas faces. Ou é ou não é. Ou é quente ou é frio. Se for morno, vomitar-te-ei. Com Jesus não tem conversa, irmão. Estão querendo hoje facilitar o evangelho. Estão querendo hoje ajudar algumas pessoas que não querem mudar literalmente de vida. Mas eu tenho uma notícia através da palavra de Deus para todos nós aqui. O caminho ainda continua estreito. A porta ainda continua estreita. O Jesus ainda é o mesmo. E Ele é quem vai fazer distinção. Porque tem gente que gosta de avaliar as pessoas. E tem gente que coloca um no céu e outro no inferno. E agora me diga uma coisa: quem somos nós para querer apontar A ou B? Quem somos nós para querer julgar as pessoas? O único que vai ter o direito de fazer esse julgamento é aquele que morreu pela igreja, é aquele que morreu pela humanidade. Nós não temos mérito nenhum para apontarmos o nosso irmão e classificarmos uns aos outros, porque na verdade nós estamos em uma única condição: pecadores e falhos, mas alcançados pela graça de Deus. Então quem vai fazer esta distinção, escute isso aqui, é Jesus. É Ele quem conhece quem é quem. Porque aqui pode se enganar, pode se disfarçar, mas com Jesus, ele não vai ter dúvida.
Ele vai olhar e vai dizer: é bode, esquerda. É ovelha, direita. Hã? Naquele dia não vai ter como ir na rabeira de ninguém. Não vai ter como ir puxando o paletó de ninguém. Se é que vai ficar, né? Para o julgamento das nações. Mas nesse julgamento aqui, ele irá fazer uma distinção de quem é quem. De quem é bode, de quem é ovelha. E aí você pode pensar assim, né? Pastor, então a entrada no milênio, ou a entrada na vida eterna, porque no versículo 46, Jesus, quando ele vai separar esses dois grupos, ele vai dizer que um vai para o tormento e o outro para a vida eterna. Ora, se é a vida eterna, não é só o milênio, é a vida eterna. Porque alcançaram estes a salvação. Quem? Quem cuidou de Israel. Quem cuidou de Israel, quem zelou por Israel. E por que eles fizeram isso, pastor? Porque eles se converteram. Por que é, pastor, que esse grupo considerado ovelha, mesmo não subindo no arrebatamento, vai poder alcançar a vida eterna? Porque no período da tribulação, eles reconheceram que eles estavam errados. Talvez estavam na igreja, vivendo uma vida toda torta, e percebeu que a igreja sumiu, e ele ficou. Nesse período vai se converter. Nesse período vai rever os seus conceitos. E é nesse contexto que terá uma outra oportunidade. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você pode olhar e dizer: ah, então a salvação é pelas obras. Você pode olhar e dizer: mas então a salvação é por mérito próprio. Não, irmãos. A salvação não é pelas obras. A salvação é pela graça. Só que a graça nos traz responsabilidades. Porque tem muita gente se escorando na graça e querendo viver uma vida de qualquer jeito. Tem gente escorando na graça e querendo viver uma vida toda torta. Ao mesmo ponto em que a gente tem essa graça, através das nossas ações, nós podemos perder a oportunidade de entrar no reino. Você não viu a parábola das 10 virgens? Eu gosto de usá-las como exemplo. Você sabe muito bem que Jesus conta esta parábola em Mateus 25, do versículo 1 ao 13. E você vai perceber que Jesus fala de dois grupos de pessoas daquela parábola. É na mesma relação de parábolas que ele está usando aqui, para relatar os eventos futuros. E você percebe que nesta parábola, Jesus fala de dois grupos de pessoas. Aqui não são bodes e ovelhas. Ele usa 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. Aí eu fiquei me perguntando, por que é que ele não menciona a igreja? Por que é que ele não menciona a noiva, melhor dizendo? Ora, a noiva já está garantida. A noiva já está na festa. Porque sem a noiva não tem festa. A noiva já está garantida. E talvez você pensou: e agora deu uma confusão aqui. Porque ele não menciona a noiva, ele menciona as virgens. O que Jesus está querendo dizer é que há uma igreja garantida. Há uma igreja que será arrebatada. Quem são estes, pastor? Eu particularmente acredito que são os que já morreram em Cristo. Lógico. Os mártires. Agora o que Jesus está querendo fazer é uma distinção da igreja que já está garantida com a igreja que está caminhando para o céu. E essa distinção ele faz usando as virgens. E ele então separa 5 loucas e 5 prudentes. Agora, diga uma coisa: as 10 virgens estão convidadas para o casamento? Sim, isso é graça. As 10 virgens estão inscritas na festa. Só que mesmo estando inscritas e convidadas, correm o risco de não entrar. Oh, meu Deus.
Quem são essas, pastor? A igreja atual. Não há uma distinção, não há duas igrejas, mas há duas fases da igreja. A igreja que já está garantida e a igreja que já tem a graça, já tem o convite, já está relacionada, mas que se não vigiar, mas que se não valorizar a graça, não entra para a festa. Não entra para a festa. Pastor, por que as 5 loucas não entraram? Porque não valorizaram o convite. Não se prepararam. Não buscaram reserva. Estavam vivendo uma vida de momento. Eram impacientes e queriam tudo para ontem. Mas agora as prudentes, valorizando o convite do noivo, não só vão se preparar para o momento, mas vão levar reserva consigo, porque valorizam a graça e o favor de Deus. Crente prudente é crente que valoriza a graça. E crente que valoriza a graça, deixa o pecado para trás, deixa a mentira para trás, deixa a fofoca para trás, leva azeite consigo, leva a vasilha consigo. E eu disse que levar reserva é mais difícil, porque para levar reserva tem que levar mais vasilha. Quem não leva a reserva, leva só a lâmpada. Tem mais facilidade para avançar. Só que a parábola aqui não é quem chega primeiro. A parábola aqui é quem está preparado. Oh, glória. Aí você está olhando e dizendo, pastor, é difícil carregar vasilha. Para mim é mais complicado. Para mim é mais difícil. Por quê, pastor? Porque para mim é mais difícil. É Deus te fazendo ter reserva. Porque para os outros, pastor, parece que é mais fácil. É porque você está valorizando a graça. E quem valoriza a graça, deixa correr. Quem valoriza a graça entende que o trajeto é mais difícil. Carregar vasilha é mais difícil. Você está olhando para alguém e está dizendo, porque para fulano é mais fácil? É porque não valoriza o convite. O que fez, pastor, as noivas prudentes entrarem foi o valor que elas deram para a vinda do noivo. Quem valoriza a vinda do noivo tem reserva, tem azeite, tem prudência e vai se encontrar com ele. Oh, glória. Então escute, pastor, esse povo aí, essas nações, elas vão entrar para o milênio, elas vão ser eleitas e estarão à direita de Deus, pelo simples fato de cuidar de Israel? Não, houve uma conversão, e por isso elas zelaram, e por isso elas se prepararam, porque a graça nos traz responsabilidades, a graça nos faz ter zelo. Nós não merecíamos, mas Ele, pelo seu infinito e bondoso amor, se entregou por nós. Oh, glória! E abriu a porta de acesso, porque graça é a porta aberta. Agora quem decide entrar é eu e você. Graça é o acesso sendo liberado, mas quem decide entrar é eu e você. Essas nações aqui, elas não vão entrar nesse período de 1000 anos de bonança e de paz, só pelas suas obras, mas pela conversão e pela fé de que Jesus era o Cristo. Esse milênio você conhece, eu vou ter que dar uma rápida pincelada nele, porque a outra temática é pós-milênio, que é o juízo final. O milênio você sabe muito bem que é um período de 1000 anos, em que Satanás será preso, aprisionado no abismo. E agora a terra viverá um período de paz.
na terra haverá dois grupos de pessoas. Quem, pastor, vai participar do milênio? Os crentes salvos, que já estão glorificados, os que ressuscitaram no arrebatamento da igreja para se encontrar com o Senhor, os que estavam vivos e tiveram seus corpos glorificados para se encontrar com o Senhor, esses virão como o seu exército, e aqueles que estarão vivos, que resistiram ao período da tribulação, porque nem todos morrerão na tribulação, muitas pessoas conseguirão escapar, e esses agora, se convertendo, se reconhecendo, serão chamados pelo Senhor, para estar no milênio. Então haverá dois grupos, um grupo de pessoas comum, e o outro grupo de pessoas glorificadas. Essas glorificadas pregarão santidade ao Senhor, por toda a terra. Essas glorificadas estarão no milênio, governando com justiça, honrando o nome de Deus, para que ninguém se perca. É nesse contexto, em que haverá um período de paz, e estes que ficaram no milênio, escolhidos pelo Senhor, terão a sua salvação, correndo um grande risco de perdê-la, mas já eleitos pelo Senhor, através da graça e pelo zelo que tiveram com Israel. O milênio vai se findar, e agora nós vamos entrar no terceiro julgamento, que é o juízo final. Este julgamento não será para a igreja salva, este julgamento será para os ímpios, aqueles que morreram e aguardaram esse julgamento, aqueles que não se converteram, nem na primeira vinda, nem na segunda vinda, mas agora irão ressuscitar para serem julgados. Vamos para Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos falar sobre o juízo final. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Era grande, muito grande. E vi quem? E vi quem? Fica aqui. Ou seja, os mortos serão julgados. Ninguém escapará do julgamento do Senhor. Se não foi julgado no arrebatamento para receber galardão, se não foi julgado no julgamento das nações, agora, no juízo final, será julgado. Por quê, pastor? Porque muitos, quando se findar o milênio, escute isso aqui, Satanás será solto, você conhece, sabe muito bem disso, novamente, e enganará muitos, irmãos. Pessoas que viveram em um governo extraordinário de Jesus, mesmo assim, irão aceitar a Satanás, e esses serão condenados com ele. O texto vai dizer que o julgamento do juízo final será para os mortos que ressuscitaram e serão julgados. Agora olha que coisa interessante, pode voltar no versículo, por favor, versículo 12. Quem serão julgados? Os mortos, os grandes e pequenos. No dia do juízo final, não haverá distinção de classe social, de diploma ou de condição financeira. No juízo final, todos estarão em uma mesma condição. Serão julgados os grandes e os pequenos. Não haverá, vamos usar uma palavra bem chula aqui, não haverá malactaia, né, para colocar um ou outro. Não haverá aquele jeitinho brasileiro. Lá o diploma não vai resolver. Lá o dinheiro não vai resolver. Lá o status não vai resolver.
O justo juiz vai julgar com justiça. Pode ser grande ou pode ser pequeno. Se ficar para o juízo final, não vai passar desapercebido do Senhor. Olha o que o texto vai dizer. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Acredita-se que alguns livros serão abertos. Alguns livros, alguns classificam como um dos livros a consciência daquilo que fez no tempo em que esteve em vida. Agora, após ressuscitado para a condenação, para o juízo, terá consciência do que realizou e do que fez no juízo final. E o texto vai dizer que estes foram procurados em qual livro, irmãos? No livro da vida. Pastor, e de quem é o livro da vida? O livro da vida tem um dono. Aleluia. Apocalipse 13, 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. O livro da vida tem um dono. E glória a Deus por isso. Eu vou repetir isso aqui. O livro da vida tem um dono. E o dono deste livro chama-se Jesus, que foi morto, mas ressuscitou. Quem não estava no livro da vida foi lançado no lago de fogo, com Satanás e seus adeptos. Mas os que estão no livro da vida terão a vida eterna. Glória a Deus, porque o livro é dele. Porque se o livro fosse de outro, talvez o meu nome não estaria lá. Glória a Deus que o livro é dele. Porque se o livro fosse de outro, talvez o teu nome não estaria lá. Glória a Deus que o livro é dele. Porque na hora de fazer a relação dos nomes, ele incluiu o nosso nome sem fazer acepção. Oh glória! Há algumas relações que o teu nome não entra. Oh glória! Há alguns que, se tivessem o direito de ir relacionar no livro da vida, não colocariam você. Nem eu. Mas louvado seja Deus, porque o livro é dele. Oh glória! Oh glória! Há relações que o seu nome não é escrito. Mas não se entristeça, porque no livro da vida ele já colocou o teu nome. Não, eu vou repetir isso aqui. Ele já te colocou na relação. Em tantas relações que você já passou, ou talvez esperou, e o seu nome não estava lá. Naquela relação de aprovados no concurso público, ou na relação de contratados para um emprego, ou em qualquer outra relação, o seu nome não foi mencionado ou incluído, mas a palavra de Deus nos diz: há um livro, há um livro, há um livro, há um livro. Quem acredita nisso? Com a permissão do pastor Felipe, se coloque de pé. Ele colocou o teu nome na relação. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela o teu nome. Não diga o teu nome.
está no livro. Diga descansa. Diga se não te colocam na relação da terra, o teu nome está relacionado no céu. Xaramaia Kaulaia Sé. Oreba Duria Kaulaia. Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? O teu nome está escrito no livro da vida. Jesus é o dono do livro. Ele já relacionou você. Oh, adore a Deus quem sente a presença. Adore a Deus quem acredita que o nome está no livro. Adore a Deus quem acredita que não ficará para o julgamento das nações e nem para o juízo final, mas que em breve esse céu irá se abrir e quem tem o nome no livro se encontrará com ele nos ares. Se ama. Teu nome está no livro. O do teu filho vai estar no livro. Do teu esposo vai estar no livro. Oh, eu estou sentindo Deus aqui. Oh, estou sentindo Deus aqui. Oh, aleluia. Estou com vontade de correr aqui, porque eu sinto a presença do justo juiz desta casa. Receba a presença do dono do livro. Receba a presença do justo juiz. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. A igreja que foi envergonhada na terra voltará como um grande exército para ser honrada. Olha aqui para mim. Do juízo final, quem não tiver o nome no livro será jogado com Satanás e os seus adeptos no lago de fogo. Mas nós que temos o nome no livro não passaremos por esses processos. Pastor Felipe, eu me lembro que quando eu tinha 16 anos de idade, eu não era crente, eu não servia a Deus, eu não tive o privilégio como muitos tiveram, de ter um pai pastor, de ter uma mãe crente. Eu não nasci em um lar cristão. E eu lembro que quando eu tinha 16 anos de idade, eu participava de alguns ambientes e lugares ali na cidade de Registro. E ali tinha algumas casas, algumas danceterias, onde se tinham bailes. E através de alguns vínculos que eu criei, alguns relacionamentos que eu criei, eu entrava nos bailes de graça, mesmo sendo menor de idade, porque tinha uma lista, um livro chamado Lista VIP, e quem fazia a lista me conhecia, e pela amizade que tínhamos colocava o meu nome. E quando eu chegava na portaria, nem a minha idade perguntavam, olhavam na lista, viam o meu nome e me deixavam entrar. Quando eu me converti, quando eu mudei a minha rota, o meu nome saiu da lista VIP daquela casa de baile, de show. E eu pensei, será que ser crente vale a pena? Porque o meu nome saiu da lista VIP.
porque pararam de me relacionar no show. E aí eu fui para a Bíblia, e a Bíblia me diz que o meu nome saiu da lista da terra. Mas entrou no livro do céu. Seu nome pode ser riscado na terra, mas permanecerá na lista dos. Sinta essa graça que nos envolve. Sinta essa presença que está nos dizendo: vale a pena, vale a pena, vale a pena. Vão te cortar da relação da terra, mas vão te colocar na relação do céu. Quem acredita nisto, abre a boca e adora a Deus. Desce, desce como fogo, Senhor. Desce, desce como fogo e renova a tua igreja para guardar a tua vida, Senhor, para nos buscar, porque o nosso nome já está relacionado para as bodas do Ei, Espírito, receba a graça de Deus. Receba renovo, 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 renovo. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei. Vai valer a pena. Vai valer a pena Ao Deus do meu amor, ser perseguido, zombado e humilhado. Vai valer a pena. eu navegarei do Espírito, Oh, aleluia. e ali adorarei ao Deus do meu amor. Oh, receba. Diga: Ei, Espírito Santo, age nesta casa. Desce como fogo, Oh, desce, desce, desce. vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Oh, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Recebe presença, recebe graça de Deus, recebe a glória de Deus. Tem renovo de Deus nesta casa. Tem renovo de Deus nesta casa. E enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação.
dono do livro está presente nesta noite. O justo juiz que rege com justiça está presente nesta noite. Meu Deus! Oh, Jesus! Vem, Espírito, e enche esta igreja com a tua glória. Esta igreja que vai subir, esta igreja que será arrebatada, esta igreja que estará com o Senhor dos ares. Meu Deus, meu Deus, escute, meu Deus. Há uma presença de Deus aqui, há uma graça de Deus aqui, há um mover de Deus aqui. Só a igreja que será arrebatada sinta essa presença. Oh, glória. Olhe para o teu irmão e diga: vai valer a pena. Diga: vai valer a pena. Diga: o que nos espera. Diga: o que nos espera não é julgamento. Diga: não é julgamento, é bonificação. Diga: julgamento é para bode, para ovelha tem bonificação. Oh, Jesus! Não queira estar no julgamento das nações, que pode acontecer daqui 7 anos se Jesus voltar hoje.